Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Hoje é quinta-feira, na penúltima live de aquecimento do Desafio Líder Comercial. Sejam todos bem-vindos. Camila, boa noite, minha xará. Marcos. Penúltima, hein? Penúltima live. Hoje, Duarte, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos começar rapidamente, daqui a pouco. Eu sei que esse horário, muitos líderes ainda estão saindo do trabalho, né? Quem está me acompanhando aí a semana inteira sabe que a live de aquecimento a gente sai até com calor, de tanto aquecimento. Então, sejam muito bem-vindos para a gente aí ter mais conhecimento, né? Conhecimento é poder. Deixa o pessoal ir entrando. E aí, vamos conversar um pouco. De que lugar do Brasil vocês estão? Eu estou aqui, como vocês sabem, essa semana na Serra do Rio de Janeiro. Por isso que estou mais agasalhada, que aqui está frio. E vocês são da onde? Dá uma boa noite aí para mim, para eu me sentir ainda mais conectada com vocês. Isso que é o mais importante. Que hoje promete, hein? Fiquem comigo até o final, porque hoje promete. Bahia! Seja muito bem-vindo, Bahia. Feira de Santana, Bahia também. Olha a Bahia predominando. Eu amo a Bahia. Que vontade de comer um acarajé daqueles maravilhoso, como eu amo. Seja muito bem-vindo. O que mais? São Paulo. Hoje estou morando em São Paulo também. Santo Antônio de Jesus, Bahia. Né? Então, Bahia está predominando. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Né? Estou esperando aí 2 minutos, mas vamos começar. Quem veio, veio. Quem não veio, não vai estar tão aquecido para o Desafio Líder Comercial. Vamos em frente. Só quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui está... Acho que está dando uma interferência, até vou olhar aqui. Está todo mundo me ouvindo bem? Me dá um sim. Alguém, só para eu saber. Eu estou sentindo que está oscilando a internet aqui, para a gente começar. Alguém pode... Sim? Obrigada! Então, vamos em frente, hein? Você está ouvindo bem de qualquer lugar do Brasil que você esteja? Então, vamos com tudo que hoje eu tô que tô. Obrigada, Anderson. Obrigada. Então, vamos em frente. Gente... Fala, líderes! Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas à 9ª live de aquecimento para o Desafio Líder Comercial. Mas, Cami, o que é esse desafio? O desafio é para líderes super comprometidos como você, 100% online e 100% gratuito. Ué, mas para que você faz 10 lives de aquecimento, Cami? A gente já está na 9ª. Posso falar rapidamente que por 2 motivos. O primeiro é que, para mim, na minha opinião, não existe desafio sem a gente treinar, sem a gente aquecer. Então, a gente está aquecendo junto para segunda-feira. Começa e eu vou liberar a primeira aula 100% online gratuita para você, 8 da manhã, e aí foi dada a largada. Então, dia 22, a primeira aula liberada, 8 da manhã. Dia 24, 8 da manhã, liberada a aula. E dia 26, a última aula do desafio liberada. Então, quem está aqui comigo hoje e ainda não se inscreveu no Desafio Líder Comercial, se inscreve agora. O link está embaixo da bio, que é a minha foto do perfil. E vamos comigo nessa, né? Se inscreve lá e vamos comigo. Mas vamos lá, o que a gente discute nessas lives? A gente discute as estratégias para eu, Cami, ajudar você, líder, a dar os primeiros passos para ter uma equipe de alta performance batendo meta todo mês, que eu tenho certeza que é isso que todo líder quer, né? E para conseguir isso, eu, Cami, vou ajudar vocês a não errarem e nem sofrerem tanto como eu sofri, mas conquistarem muito como eu conquistei e até mais que eu conquistei. Meu nome é Cami Mota e eu ajudo e treino líderes comerciais há mais de 10 anos. Já, obviamente, fui líder comercial também há mais de 10 anos, então a gente está aqui junto, com toda empatia, com todo o meu amor e meu propósito para ajudar
você, líder, a ter uma equipe de alta performance batendo meta todo mês. E o episódio de hoje é como eliminar o risco de uma contratação errada. Como, Cami? Testando a habilidade do vendedor. E qual é a importância de contratar na minha equipe comercial? Isso eu falo o quê? Qualquer segmento, se é híbrido, se é só virtual a sua equipe, se é presencial a sua equipe, a gente tem que, como líder técnico de uma equipe comercial, sempre estar no radar para, se precisar, trocar o time, para, se precisar, chamar mais um para acrescentar no time. Para a gente nunca, líder, já começa anotando aí, nunca depender de nenhum vendedor. Ah, mas, Cami, eu já ouvi falar, o meu melhor vendedor, ele que traz 80% da venda. E aí, você vai depender dele? Então, quer dizer que seu risco inteiro está em um vendedor? Você dorme tranquilo com isso, líder? Eu não dormiria. A gente tem mesma coisa, pego o meu dinheiro todo e boto só num lugar, só num fundo de investimento. Eu vou dormir tranquila se esse fundo quebra. Se acontece alguma coisa, eu perco tudo. A mesma coisa com vocês. A gente não pode depender de ninguém, sabe? Seja estratégico. Mas como, Cami? Como que eu vou contratar e diminuir meu risco na contratação? Então, vem comigo, hein? Fica aí até o final da live, porque no final da live que eu vou te falar as perguntas que você tem que fazer certas para diminuir o risco de contratar pessoas erradas para a sua equipe. Então, o tema de hoje é isso. Como diminuir o risco e contratar pessoas certas? Primeiro, eu posso afirmar que você vai testar as habilidades das pessoas. Segundo, você vai ver se elas têm quilometragem de vida, né? E lembre-se, líder, a gente está falando com o quê? Vendedor, executivo comercial. Isso quer dizer o quê? Se vende bem. Então, a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Então, vem comigo, hein, que as dicas de hoje vão ser boas. O que não é esse tema de hoje? A partir de hoje, líder, para você dar o primeiro passo para ter uma equipe de alta performance batendo meta todo mês, chega de perder energia com contratação muito errada. Vocês concordam? Quem aí já contratou e falou, meu Deus, não acredito. Eu crente que ia melhorar a produtividade da minha equipe. Eu crente que ia ajudar no engajamento, na energia, mudar o ambiente. E contratei errado. Quem nunca? Quem nunca aconteceu isso? Então, vamos lá. Qual é o benefício de você contratar errado? Acabei de falar o primeiro benefício de você contratar certo. Desculpa. Qual o benefício? Cíntia falou que ela é uma dor de cabeça, né, Cíntia? Nossa Senhora! E qual o benefício de contratar certo? Primeiro, trazer novos ares para a sua equipe. O que é? O novinho, ele vem com o quê? Com sangue nos olhos. Para ele não tem aquele negócio, as nossas limitações de eu não consigo, aquelas desculpas, né? A gente chama de crenças limitantes. O novinho, ele vem o quê? Cara, é meu emprego novo, eu tenho que me provar, eu tenho que mostrar quem eu sou, eu quero ser o melhor. Milhões de promessas. Então, líder, primeira dica da noite, sempre fica no radar. Mas hoje eu não estou precisando, minha equipe está rodando muito bem. Ué, e se alguém pede para sair? Ué, e se alguém fica doente? Você vai depender só dali, sempre fica no radar. Eu, como líder, sempre estava fazendo networking, estava olhando o LinkedIn, batendo papo com as pessoas, não oferecendo vaga. Mas networking, você fica no radar. Gostei muito daquele. Mantenha o contato. Se um dia você precisar, você já tem ali o engajamento com aquela pessoa. Ficou a primeira dica aí? Não dependa daquela sua equipe que está ali na sua frente. A gente não sabe o dia da manhã. Lembra? A gente só controla o hoje e o agora? Tá? Mas o meu melhor vendedor, ele me traz 80%. Você está frito. Quem está com essa situação aí, você está frito. Mas tem a lei, a Pareto, tem, né? 80% traz 20% da produção e 20%... Não, ao contrário, 20% traz 80% e ao contrário. Né? Não, dissipa o risco. Dissipa o risco, tá? Então, vamos lá. Eu, Cami, vou falar um pouco da minha história. Quando eu aprendi não depender só de um vendedor bom,
aquele melhor vendedor. Por quê? Porque quando você depende só daquele, você acaba o quê? Aceitando tudo que ele quer. O vendedor vem, mas como ele é o melhor, você depende dele, você não abre concessões? Tá bom, tá bom. Não vou na reunião. Tá bom, tá bom. Por quê? Porque você só depende dele. E isso faz o quê, líder? Diminuir a sua credibilidade. Em tudo na vida. Em tudo. Não dependa dessa pessoa. Então, quando eu percebi isso, o que eu fiz? Fiz exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Sempre fazia networking. Sempre estava no LinkedIn também fazendo networking. Até porque quem está na equipe, eles têm que saber. Cara, eu tenho que dar valor ao meu emprego. Eu tenho uma líder maravilhosa. Eu tenho um líder que me acompanha, que me trouxe para cá e tudo que ela prometeu na entrevista que ia me acompanhar, que ia me ajudar a ter convicção do produto, que ia me diagnosticar através da taxa de conversão, o que ela poderia me treinar, ela está fazendo. Esse emprego é muito bom, eu não posso perder. As pessoas não podem estar na zona de conforto, porque senão monta. Lembra? Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. A mesma coisa com a nossa equipe. Tá? Todo mundo aqui comigo? Tá fazendo sentido para vocês? Então vamos, hein? Lembra? Contratar um perfil certo e diminuir o risco é o quê? Você dá novos ares. Mas, Cami, eu contratei um que era tão bom que eu falei, vai nessa que agora minha equipe vai decolar. E aí eu faço uma reflexão para você, líder. Você contratou a pessoa, na entrevista você falou, tá bom, a pessoa pediu demissão do outro emprego que ela estava, ou ela estava com 3 propostas, escolheu ir para a sua empresa com você, você fez várias promessas, e ela entrou, você sequer treinou ela. Você sequer fez uma estratégia do que ela quer. Você sequer fez um acordo com ela. Você gostaria que fizesse isso com você? Então, primeira dica, contratou, pega na mão e fica 1 mês junto com aquele novinho. 1 mês. Porque o novinho vai trazer novos ares, nova produtividade. Além do mais, vai ter aquele laranja podre da sua equipe, que sempre tem um que reclama, ou um da empresa que está falando, protege o novinho. Protege, fala, vamos em frente. Se essa pessoa vier, já dá um basta. Porque o ambiente, lembra, faz a força, tá? Então, líder, não dependa de ninguém. Não fique na mão de ninguém, senão a gente começa a abrir concessões. Tá fazendo sentido para vocês? Quem já passou por isso? Ou quem está com uma equipe aí que, nossa, eu penso que eu dependo deles todos os dias. Ninguém pode depender de ninguém na vida, nem na nossa vida pessoal, né? Num casamento, a gente tem que ter nosso amor próprio, a gente tem que ter as nossas coisas individuais para fazer, de vez em quando sair com um amigo, porque se viver na simbiose, dependendo um do outro, não é saudável para ninguém. Principalmente para você, líder de equipe, tá? Foi? Faz sentido? Então, vamos lá. Como que é o jeito errado de você fazer uma entrevista? Todo mundo já, obviamente, contratou, já fez entrevista. Me diz, quem quiser compartilhar, compartilha para eu me sentir ainda mais perto de vocês. Como que vocês acham que é o jeito errado de eu entrevistar alguém e não diminuir o risco? Lembra? Estamos entrevistando vendedores. Vendedores, a princípio, têm lábia, se vendem bem, tem jogo de cintura, tem energia. Então, o nosso cuidado como líder comercial é muito maior. Por isso que eu estou treinando vocês e dando dicas para a gente, numa entrevista, diminuir o risco. Tá? Então, fica aí comigo até o final da live, que vocês vão ver dicas valiosas numa entrevista. Então, o jeito errado de fazer uma entrevista é o quê? Fazer uma entrevista de qualquer maneira. Você sai correndo. Tem uma entrevista agora de um candidato. Oi, tudo bom? Tudo. E aí, como é que foi seu dia? Não tem nada estrategicamente planejado para aquela entrevista. Não se preparar para entrevistar aquela pessoa. Mais que isso, não valorizar o tempo daquela pessoa. Mesmo que ela não seja o perfil, você convidou ela, ou ela veio do RH da sua empresa. Então, uma empresa veste a mesma camisa. A gente tem que ter respeito por aquela pessoa. Mesmo que ela não tenha o perfil, sabe qual é a oportunidade que você tem de uma pessoa que você vê que não é o perfil que você quer? Quem adivinha?
Hoje está todo mundo meio calado. Quem adivinha qual é a oportunidade? Eu sempre, quando estava entrevistando e via que ali não era o perfil que eu queria, eu pedia recomendação. Eu falava, João, gostei muito, muito obrigada pelo seu tempo, mas se você fosse escolher uma pessoa que você gostaria de hoje ter na equipe aqui, comigo e com você, para a gente ser o melhor do Brasil, quem você escolheria? Quem é essa pessoa que vem na sua cabeça, esse vendedor? João vai olhar para cima, para o lado e vai falar, pode anotar aí, Ricardo. O que eu vou fazer? Qual outro? Um vendedor que você assim sempre admirou, que foi o primeiro vendedor da sua empresa, tal. E aí, gente, vocês vão pegando o quê? Também nome. Mesmo se você gostou muito do candidato, pega nome. Uma equipe forte é uma equipe maravilhosa. Indicação quente é o que eu falo, pega nome, tá? Então, o jeito errado de fazer uma entrevista é fazer de qualquer maneira, sabe? É não respeitar a pessoa que está ali na sua frente e você não estruturar. O que eu vou fazer na entrevista? Fazer uma entrevista completamente subjetiva. Como que é uma entrevista subjetiva? Com achismo. Aí, o que vai acontecer? Eu, por exemplo, tem dias que, óbvio que eu estou na TPM, você não tem noção como é minha TPM. Então, eu olho para a pessoa, eu posso estar mais sensível, né? Olhar, ai, meu Deus, tadinha. Ou eu posso estar mais irritada. A pessoa do meu lado pode ser homem, pode ter virado noite com um filho recém-nascido. Então, tudo vira o quê? Achismo, subjetivo. E aí vem a pergunta para vocês. Vocês acham justos fazer isso de qualquer maneira? Por subjetividade, por achismo, a gente está lidando com a vida das pessoas. A gente está treinando uma pessoa, trazendo uma pessoa para vir para a sua equipe. Não é justo, né? Então, gente, vamos lá? Agora eu vou dar dicas do jeito certo. Por quê? Pensa, põe isso na cabeça, líder. Contrate profissionais melhores do que você. Pensa grande, porque muitos líderes já olharam para mim e falaram, mas, Cami, se eu contratar uma pessoa muito boa, eu vou perder meu brilho. Mas, Cami, se eu contratar uma pessoa muito boa, como que eu vou ter credibilidade para liderar uma pessoa assim? Mas você tem. E muita, né? Através de tudo isso que a gente vem falando nessas 10 lives de aquecimento para o Desafio Líder Comercial. E quem está chegando aí, não se inscreveu, se inscreve agora, o link está abaixo da bio, no Desafio Líder Comercial, tá? E vem comigo, já começa a segunda. Vamos lá, então? Então, já falei o jeito errado. Alguém de vocês se identificou? Alguém de vocês de fazer entrevista de qualquer maneira? Rodrigo, você se identificou de, sabe, né, do machismo, no subjetivo? Tanto, quando você fala, gostou do candidato, se teve outra pessoa que entrevistou, um pode falar, amei, e o outro, não. Por quê? Porque é subjetivo, é no achismo. Você não tem o quê? Evidência. Lembra que eu sempre falo com vocês? Contra números, não há argumentos. Né, Gabriele? Então, Gabriele, vamos fazer uma reflexão aqui, junto comigo. Não é justo a gente está lidando com a vida da outra pessoa, né? Então, vamos entrevistar direito, sem subjetividade, para trazer o perfil certo para a nossa equipe, que é muito bom. Além do mais, diminuir o risco da pessoa vir e dar errado. Lembra, entrevista, você falar, eu quero você, e a pessoa falar, eu quero a empresa, é um casamento. É uma via de mão dupla. Vocês já viveram na vida pessoal, não, mas eu quero namorar essa pessoa. E a pessoa, se a pessoa não quiser, você vai namorar? Não. Então, as duas pessoas têm que ser escolhidas, tá? Lembra, por mais que você esteja oferecendo uma oportunidade de trabalho numa liderança que é sua, você tem que ter orgulho disso, você vai trabalhar na minha equipe, né? Vendendo o meu produto, que eu tenho muita convicção. Eu e você junto, que eu estou te contratando agora, a gente vai o quê? Mudar uma sociedade através desse produto, através desse serviço. Olha o tanto de promessa que se faz numa entrevista, né? Um casamento. Aí o candidato vai virar e vai falar, opa, eu quero. E eu vou falar, opa, eu também quero você.
Então, a partir desse momento de um casamento feito, eu tenho responsabilidade sobre ele, né? Todo mundo diz, casamento é o quê? É sabedoria. Você pode ficar 20 anos com uma pessoa, só dura casamento se o quê? Se você não desiste da pessoa, se você tem sabedoria para abrir mão de outras coisas, entender outros, é a mesma coisa que você e seu liderado. Prometeu ali na entrevista, contratou, você tem que cumprir, tá? Então vamos para mais um passo, como fazer essa entrevista. Eu sempre digo que, para a nossa profissão de líder na área comercial, concorda que a gente tem que testar habilidades dos profissionais? Como assim, Cam? Não estou entendendo direito. Habilidades dos profissionais na área comercial. Rapidamente, eu vou pensar em 4 habilidades que eu testaria muito através de perguntas certas, que eu não abriria mão na área comercial. Alguém me ajuda em alguma habilidade que você não abriria mão? Tipo, esse cara tem esse ponto forte que, para vendas, é fundamental, na minha opinião, como líder. É fundamental para eu ter ele na minha equipe. Quem me ajuda aí? Quem me ajuda? Qual habilidade? Vou já falar primeiro, hein? Então, são 7, mas eu vou falar hoje para vocês 4. No que é? A pessoa ter disposição de aprendizado, como cada um de vocês que está aqui comigo. Porque se a gente tem disposição de aprendizado, a gente tem humildade. A gente vai seguir o processo, não deixando de dar ideias, mas quem tem humildade é muito mais fácil o quê? De transformar, de ser melhor, né? Você vê, o campeão que tem humildade, quer ser bicampeão, ele está procurando conhecimento, ele troca ideia, ele treina. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma profissional que era a melhor da empresa. Toda convenção que eu ia, quem chuta onde estava essa profissional? Treinando, fazendo roleplay com alguém. Pô, mas ela é a melhor, ela sabe tudo. Ué, porque ela sabe, quem não treina não vai a lugar nenhum, né? Quem já se acha o melhor do mundo não vai a lugar nenhum. Vê os grandes jogadores. Todos têm um pouco de humildade, ou muita humildade, para estar sempre melhorando, tá? Então, a primeira técnica, habilidade testada num vendedor, num executivo de vendas, num consultor comercial é disposição de disposição de aprendizagem. A segunda, a gente testa energia. Existe vendedor sem energia? Eu sempre digo para todos os meus liderados que eu já tive até hoje, tá cansado, é melhor nem ir no cliente. Ou respira fundo, já que marcou, se transforma, dá um berro, toma uma vitamina e dá tudo. Por quê? Porque uma vez que você está na frente daquele cliente, você tem responsabilidade perante ele. O seu produto, o seu serviço, você não está oferecendo uma transformação? Então, para você contratar alguém, na energia da pessoa, a gente tem que testar. Não abre mão. Concordam? Alex, concorda? Então, é isso. Então, vamos lá. Disposição de aprendizagem, a humildade, a pessoa querer melhorar, ouvir qual é o processo da empresa, ouvir as suas dicas, você também ouvir a dela. Tem que ter um vendedor. Segundo, energia. Tem que ter um vendedor. Imagina falando para você, oi, Alex, tudo bom? Ó, eu vendo um produto que ele é legal. É legal, assim. Ele, enfim, é uma marca de pneu de carro. E aí, você quer? Quase dormiu, Alex. Gente, todo vendedor tem que ter energia. E na entrevista eu afirmo para você que a gente consegue testar. Terceiro, o que a gente testa? Capacidade de persuasão. Se o cara tem a capacidade de persuasão, sabe? Se ele sabe jogar de um lado, sabe? Lembra? Se ele está entrando na sua equipe, ele é vendedor. O mínimo ele tem que saber. Você, como líder, obviamente, você vai ensinar muito, você vai treinar, você vai fazer tudo que a gente vem falando, né? Tudo que eu posto lá nos conteúdos gratuitos do Instagram, que muita gente aplica e já diz, Cami, está dando resultado. Um líder completo. Mas a pessoa tem que ter pelo menos o instinto, né, de capacidade de persuasão, de pensar de um lado, de não deixar, não é insistente, é ser persistente.
né? Dominar, ir para um lado. E a quarta habilidade que eu testaria é resiliência. Então, essas 4 habilidades, eu digo que tem mais, né? Eu sempre testo 7, mas essas 4 habilidades eu não abro mão. Ah, mas, Cami, eu estou desesperado. O meu chefe falou, contrata logo, você tem que contratar. Problema. Eu prefiro esperar um pouco do que contratar por contratar. E o que você faz para você diminuir o risco, além disso tudo que eu estou te ensinando? Entrevistar muita gente. E aí você tem o quê? Uma amostragem maior, concorda? É a mesma coisa. Se você só tem um vendedor que vende bem na sua equipe, você está dependente. Se você quer contratar rápido, né? Porque você está precisando, mas você faz uma entrevista por dia, você vai ter uma amostragem muito pequena. Ah, mas eu gostei muito desse. Mas com quantos você está comparando esse? Ah, Cami, mas meu RH é devagar. Você vai botar o seu sucesso como líder na mão do RH porque ele não te passa candidatos? Eu teria outra atitude. Lembra, a coisa que a gente tem mais na vida é desculpa. Quem quer, faz. Quem não quer, tem desculpa, dá desculpa, tá? Então, essas 4 habilidades a gente tem que testar numa entrevista. Disposição de aprendizagem, energia, capacidade de persuasão e resiliência. Eu digo assim, essas 4, eu, Cami, não abro mão. Como que a gente vai testar? Fazendo as perguntas certas. Por quê? Qual é o nosso jeito errado? Quando a gente quer contratar, a gente meio que induz a pessoa a dar a resposta. Por quê? Porque a gente quer, né, perguntar e ouvir aquilo que a gente quer. Então, eu vou ensinar para vocês que numa entrevista você faz a pergunta certa e só anota. Você vai pegar uma caneta, vai fazer uma pergunta e anotar exatamente o que a pessoa está falando. Mas por que, Cami? Pá! Cortamos a subjetividade. Concorda? Se eu viro para a Andréia, faço uma pergunta e ela me responde, e eu vou contar sobre o meu papo para a Andréia, para Joana, eu posso... Ah, mas eu interpretei dessa maneira, eu acho que ela falou isso, né? O que é a maior dificuldade da vida? É a gente se comunicar. De vez em quando eu me expresso na melhor maneira com aquela pessoa e ela entende de maneira diferente. Quem nunca? Quem nunca? Mas eu quis falar isso. Não, mas eu entendi aquilo. Aí começa o quê? Os conflitos. Tá? Então, nessa entrevista que eu vou ensinar para vocês, para a gente conseguir diminuir o risco, a gente tem que tirar o quê? A subjetividade. Como que a gente tira a subjetividade? Fazendo a pergunta certa, ouvindo e deixando a pessoa falar. E simplesmente anotando. Se ela falar, eu trabalhei há 5 anos na Coca-Cola. Eu trabalhei há 5 anos na Coca-Cola. Em 2021, eu fiz... Em 2000, você vai anotando no computador ou escrevendo o que for melhor para você. Cara, mas eu não vou conseguir pegar tudo. Gente, anota o mais ou menos, tá? Feito sentido? O tema de hoje, gente, é muito importante. Como diminuir o risco de contratação para você ter uma equipe de alta performance batendo meta todo mês. Lembrando, sempre fica no radar, você sempre tem que ser um plano B, né? Ah, mas hoje eu não estou precisando, mas fica ali. Ah, mas tem 3 que eu gostaria que tivesse na minha equipe, tá? Então, vamos lá. Como que são as perguntas certas? Lembra que eu falei que eu não abro mão de testar energia, disposição de aprendizagem, capacidade de persuasão e resiliência? Estou entrevistando você, Milena. Vamos lá, estou entrevistando você, eu quero você para a minha equipe, eu vou virar para você e vou explicar como será a entrevista. Lembra? A gente tem que explicar para o outro. Não é pegadinha. Eu quero buscar a realidade. Ó, Milena, o negócio é o seguinte, todas as perguntas que eu te fizer vão ser no âmbito profissional, tá? Vamos deixar o lado pessoal um pouco para o lado. Eu quero ouvir histórias da sua vida profissionais. Então, fica tranquila. Ó, já estou tranquilizando o candidato. Fica tranquila que a gente vai simplesmente falar sobre a sua
quilometragem profissional, pela sua trajetória profissional até hoje. Então, combinado? Não precisa pensar. Vamos bater papo. Olha aqui que eu já estou falando com o candidato. Já falei que é só sobre a vida profissional. Já tranquilizei ele que ele vai falar sobre a quilometragem, a trajetória dele. Aí, líder, que a gente já vai pegar. A pessoa tem história para contar? Que vendedor que não tem história para contar? Né? Um vendedor bom, que tem alta atividade, em um dia tem história para contar e muita história. Concordam? E aí eu vou falar para Milena, essa pessoa que eu estou entrevistando, eu vou falar assim, além disso, toda pergunta que eu te fizer, por favor, você me conta uma história de 2 anos para cá. Por que eu falo isso, líder? Agora fica comigo, hein? Anota isso daí. Por que de 2 anos para cá? Porque quem tem sucesso sempre. Conduta passada reflete conduta futura. Se eu, desde pequena, venci no esporte, estava lá na minha escola, queria ser o primeiro nas notas, a primeira nas notas, estava na faculdade, ficava entre os 10 primeiros. Estou jogando buraco com os meus amigos em casa, né? Cartas. Quero ficar em primeiro lugar? Anota. Conduta passada reflete conduta futura. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo ficar em último no ranking. Eu não consigo jogar alguma coisa por jogar. Né? Se eu vou jogar o War com os meus amigos, aquele jogo, eu vou fazer de tudo para ganhar. Até no Paro Ímpar eu tento ganhar. Então, por isso que numa entrevista você tem que ser claro. Vamos recapitular? Numa entrevista você vai chegar para o candidato e vai falar, fica tranquilo, eu vou fazer perguntas que você vai falar o quê? Sobre a quilometragem, a trajetória da sua vida profissional. Combinado? Então, vamos deixar a vida pessoal um pouco do lado. Segundo, eu quero, qualquer pergunta que eu te fizer, que você me conte uma história de 2 anos para cá. E aí a gente já sabe o porquê que eu estou explicando para vocês. Conduta passada reflete conduta futura, né? Então, quem sempre venceu, quem sempre lutou, desde pequenininho, vai estar sempre lutando. Quem está ali e aceita mais ou menos, vai sempre estar meia bala. E, por último, você vai falar para ele assim, pode contar, o que eu quero é o quê? Que você me dê detalhes dessa história. Tenta sempre entrar nos detalhes da história. E fica super à vontade, porque eu vou estar o quê? Ouvindo a sua experiência de profissional como executivo de vendas, como profissional, como pessoa. Fechou. Ditei a regra da entrevista. Estou me protegendo. E aí eu começo a testar as habilidades dele. Vou dar um exemplo para vocês de habilidade. Como numa entrevista, Cami, eu vou testar a habilidade energia que você fala. Eu sempre testo, lembra? Você vai fazer a pergunta, ficar mudo. Deixa a pessoa se virar, até para você ver se ele tem jogo de cintura, se ele fala bem, se ele tem postura na cadeira, né? Se ele olha no olho, se ele o quê? Se expressa bem, se ele tem uma boa dicção. Você vai ver se ele é monossilábico, se ele não é. Por quê? O que a gente é ali, a gente não vai mudar muito do que a gente é com o cliente, com a minha equipe, no dia a dia. Então, uma entrevista feita direito, que ela dure 1 hora, lembra? A pessoa que vier para a sua equipe vai estar impactando diretamente o quê? A sua sanidade psicológica, porque uma contratação mal feita é uma contratação que dá dor de cabeça. E aí eu vou dizer uma coisa verdadeira para vocês. Lembra o feedback honesto? Com muito amor? Se você contrata alguém que não era o perfil que você estava procurando e a pessoa não tem performance, não larga essa pessoa. A culpa foi sua. Lembra que é sempre sobre a gente? Porque a tendência é o quê? Dá 1 mês, a pessoa não performou, ai, essa pessoa, aí já começa a falar mal. Que droga, sei lá. Não, lembra que eu falei no começo desse treinamento? Lembra, a gente tem responsabilidade sobre o outro. Você tem o direito de falar, sim, eu quero você, ou não. Eu acho que essa oportunidade não é um casamento. Acho que o risco é muito grande eu ter essa pessoa comigo. Então, se você contratou errado,
por falta de conhecimento, empenho seu, ou até desleixo, desculpa a força da palavra, desculpa, a batata quente está com você. Se vira, o problema é seu, porque você está lidando com vidas de pessoas. Ele tem família, né? Ele tem contas para pagar, ele tem sonhos, ele tem sentimentos. Tá todo mundo comigo? Faz sentido para vocês? Gente, faz uma reflexão. Não tenha medo de falar a verdade para vocês, não. Tipo, é verdade. Cara, Cami, eu já fiz várias entrevistas que, assim, foi desleixo. Fiz por fazer, entrevistei, peguei a pessoa, não deu certo, demiti, sabe? Botei a pessoa na minha equipe e, mais que isso, não treinei. Anne, Gabriele, Luiz, por favor, se você contratou essa pessoa, 1 mês no mínimo, não larga ela por nada. Treina ela muito. Paga o preço, né, Ana? E como paga o preço? Então, ó, eu tô te ajudando muito a gente diminuir esse risco, tá? Vem comigo, fica aí, hein? Que a cereja do bolo tá por vir. Como que eu vou fazer essa pergunta, Cami? Lembra? Você vai fazer uma pergunta para você testar habilidades importantes para um vendedor, um profissional de vendas, e eu não abro mão. Quais são essas habilidades? Energia. Energia tem que ter. Resiliência. Imagina eu já contratei errado, porque eu estava desesperada para contratar, e aí eu trabalhava numa empresa de seguro de vida. E eu treino muito. Para mim não existe equipe campeã em nada na vida que você não treine, que você faz de novo, e vamos de novo. Tá doendo? Então vamos continuar. Doendo no bom sentido. Porque é aí que você vai criando o hábito, aí que você vai criando a resiliência. E eu estava treinando essa menina que eu contratei, seguro de vida. E, obviamente, seguro de vida, você vende uma coisa que você não toca. Então, você tem que sentir muito. E eu concordo, eu acredito que a maioria dos produtos ou serviços, sejam eles qual for, você tem que fazer o cliente sentir. Eu quero isso. E aí, eu estou treinando essa pessoa que eu contratei, seguro de vida, e a gente estava treinando o quê? Como despertar a vontade de uma pessoa querer um seguro de vida. Ninguém nasce querendo, opa, eu quero seguro de vida. Até porque, lembra das fraquezas básicas? Ah, não vai acontecer comigo. Ah, não, eu vou morrer com 83 anos. Já ouvi isso. Então, me conta. Traz essa bola de cristal e me diz como você sabe que você vai morrer com 83. É amigo do Aladim? Fez 3 pedidos e pediu? Ninguém sabe, mas a gente se boicota. Não, bate na madeira que eu não vou morrer. Qual a certeza que a gente tem? Que vai morrer e pagar imposto. Estou dando exemplo quando trabalhei no segmento seguro. E aí estou treinando essa vendedora que contratei na pressa. Não, eu estou precisando, tem que contratar na hora que eu estou despertando, ajudando ela a despertar a necessidade de um cliente, né? Fazendo roleplay, lembra? Roleplay gravado, vai, se vê. Não está bom nisso, volta para lá. Ela começa a chorar. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu, fulana? Não consigo falar sobre morte. Eu falei, meu Deus, olha a minha contratação errada. Se eu trouxe ela, e nada contra ela, não. Nada contra ele, já contratei também ele, ela, enfim, o fulano de X, não estou dando... Mas o que? A culpa é minha. É sobre mim. Como é que eu não testei sensibilidade na entrevista se o meu segmento era seguro de vida? Como, Cami? O que eu fiz nessa hora? Falei... Ai, que mimimi, tá chorando. Pelo contrário, fui no banheiro, me olhei no espelho e falei, errou? Agora se vira. Foi a pessoa que eu mais tive cuidado. Foi a pessoa que eu mais peguei na mão. Foi a pessoa que eu ia em todos os clientes juntos. E ela teve muito sucesso. Porque a responsabilidade pelo ser humano é nosso. Vamos refletir sobre isso? Então... Entrevista, já dei o debriefing aqui para vocês, o overview, combina com o candidato, sabe? Dá uma água para ele acalmar. A pessoa está nervosa, ela quer aquele emprego. Acalma ele, quebra um gelo. E aí? Como que estava o trânsito? Para ele acalmar. Quer uma água? Vamos tomar um café? Profissional, mas ajuda, né? Vamos ajudar. Ó, vou te fazer perguntas sobre a sua vida. Lembra, conduta passada reflete conduta futura. Não vou falar isso para ele. Eu quero só que você fale sobre a sua vida. Fica tranquilo. Não vou testar mais nada. Combinado? Pronto.
Para que eu, entrevistadora, fiz isso? Porque ele estando calmo, eu vou conhecer ele de verdade. Olha a inteligência, gente. Calma. Eu vou conhecer ele de verdade. Fiz uma pergunta, ele vai falar. O que eu vou fazer? Só anotar o que ele falou. Por quê? Tira o subjetivo. Não quero subjetivo. Não quero. Né, Felipe? Subjetivo é injusto com o outro, eu acho. Mesma coisa. Felipe, estamos juntos. Tomando café na empresa. Você pode falar uma coisa ou interpretar outra, porque estou num dia XYZ, e quando eu for contar da nossa conversa, falar de uma maneira diferente. Quando eu anoto o que a pessoa fala, pronto. Pode ter uma banca de 5. Se a gente anota, a gente tem a evidência para poder escolher aquela pessoa. Por exemplo, vou testar a habilidade de energia. Olha que pergunta boa, gente. Vou testar energia. Vê o que vocês sentem. Vocês são meu candidato. Estão aqui na minha frente, né? Então, Christian, relata de forma detalhada, fala devagar a pergunta, relata de forma detalhada dias da semana passada que você considerou muito atarefado. Muda. Fiz a pergunta, lembra? Posso estar com o computador na frente, as perguntas que eu vou fazer, eu me planejei para fazer aquela entrevista, muda. Vi que a pessoa está nervosa? Vou repetir para você a pergunta, tá? Fica tranquilo. E repito, relate de forma detalhada um dia na semana passada que você considerou mais atarefado. Se a pessoa demorou um pouquinho, o candidato potencial, para responder, deixe o tempo dele, ele está pensando. E aí, líder, que você vai começar a ver quem tem história para contar. Porque quem não tem história para contar vai começar a titubear, você vê que a história é meia bala, tipo, na semana passada, começa a dar desculpa. Aí você fala, calma, deixa eu te ajudar. Me diz um dia, tipo, terça-feira, acordei 5 da manhã, fui para academia, depois tomei conta, até a hora de você dormir. Olha, eu estou ajudando ele, mas eu não estou dando a dica. Por quê? Eu tenho que ver o quê? Toda resposta de um entrevistado tem que ter o quê? Resultado. Lembra? Se eu dou um treinamento para vocês e não tem resultado, virou subjetivo, virou achismo. Mas Cami é maravilhosa. A Cami tem uma energia incrível. Tá bom, muito obrigada. Eu tenho uma energia incrível, mas eu quero que você tenha resultado. Eu quero que você tenha uma equipe de alta performance batendo meta todo mês, porque a minha energia não vai mudar a sua vida. Energia é o quê? É momentâneo. Eu quero o quê? Resultado. Então, numa entrevista, se você faz uma pergunta e a pessoa responde a pergunta, mas ela não diz o que ela conquistou ali, principalmente no mundo do vendas, já desconfia. Como você está anotando, você já tem ali uma evidência, né? Você não vai falar. Quando você for debater com outro que está na banca, você vai falar, mas ela falou exatamente isso. Teve situação? Teve. Ela estava trabalhando em tal período. 1 ano atrás. Ótimo. E a ação que ela fez nessa minha pergunta? Lembra? Eu estou testando a habilidade de energia. Eu perguntei para ela, relate de forma detalhada um dia muito, muito corrido, muito atarefado da semana passada. Se a pessoa é uma boa vendedora, ela vai relatar, tipo, acordei sei lá o quê, aí fiz 5 visitas, as 5 visitas eu levei não, mas pedi 20 recomendações, aí fui, vi que eu tinha marcado outra visita, mas a pessoa não me recebeu, cancelou. Sabe o que eu fiz nessa hora? Peguei o meu computador e falei, vou ligar para esse. Ou vou encontrar um primo e pedir mais recomendação. Olha, quem tem história. E no final do dia, fechei um e pedi 10 recomendações. Olha o resultado do dia. Olha a diferença. Eu faço uma pergunta para você, Rodrigo, que está aí, e você fala, mas aí eu fui campeão. Aí, opa, fui campeão. E não tem história? Como que ele chegou ao campeonato? Onde ele estava? Que ações que ele fez diferentes para ser campeão? E mais que isso, olha a pegadinha. Fui campeão. Com quantos você estava competindo?
Eu juro para vocês que eu já ouvi pessoa falar assim, fui campeão. Aí eu parabenizei. Nossa, parabéns. Com quantos você estava competindo? Ah, era eu, mais experiente, e tinha acabado de contratar uma pessoa. Então, era ele. Ele ganhou de WO. Sempre pergunta. Ah, eu fui o melhor. Melhor? Por quê? Como? De quantos? Pergunta subjetiva é o que mais existe. Que é o quê? A gente, ser humano, anota, líder, olha que loucura. A gente, quando faz uma pergunta e a pessoa quer aquele emprego, a primeira coisa que ela faz é o quê? Dar sentimentos e opiniões. Dar declarações ambíguas. Por exemplo, o que é um sentimento e opinião, Cami? Dei o máximo de mim. Sempre fui melhor que os outros. Fui além dos meus limites. O que isso quer dizer, gente? Isso daí é o quê? Apenas o sentimento. O que você quer na empresa? Ah, quero ser o melhor. Quero ser o melhor. Sentimento. Sentimento futuro. Concordam? Está fazendo sentido para vocês, gente? Olha a importância de uma entrevista. Outro, o que é declarações ambíguas? Você acabou de falar, Cami. Vou dar um exemplo de declarações ambíguas. Não, vou dar 2 exemplos. O primeiro, sempre fui o melhor, mas nunca fui o primeiro. Sempre fui o melhor, mas nunca fui o primeiro. Olha que ambíguo. Que declaração ambígua. O segundo, todos os meses eu bato meta, mas nos últimos 3 meses eu não bati, por culpa de X. É aquela pessoa que transfere ainda a responsabilidade para o outro. Olha o perigo dessa contratação. Declarações ambíguas, sentimentos futuros. Tudo isso tem numa entrevista. A gente tem que, cortar isso, porque não vai ser bom para a pessoa, porque você está trazendo uma pessoa de muito risco, né, na vida dela profissional, de não bater meta, de ficar péssimo psicologicamente, de não ganhar dinheiro para pagar conta. Exatamente, Felipe, vítima, que é o quê? As fraquezas básicas do ser humano, transferir a responsabilidade para o outro. Declarações ambíguas. Eu bato meta sempre, mas nos últimos 3 meses eu não bati por culpa da empresa, do chefe, da chuva, aí vem tudo. Você quer um vendedor desse? Tá? Então, lembra, toda pergunta que você fizer para testar habilidades que você acha importante, né? Tipo, por exemplo, disposição de aprendizagem, tem que ter uma pergunta específica aberta, fez a pergunta, anotou. 2 anos para cá. Por quê? Conduta passada reflete conduta futura. Imagina se você me fazer uma pergunta e eu respondo. Ah, tá, boa. A última vez que eu tive sucesso foi quando eu trabalhei na empresa X. Hoje eu tenho 45 anos. Ah, nessa época eu tinha 27. Nossa, então a última vez que você conquistou alguma coisa, você tinha 27 anos? Pim, pim, pim. Tem algo de errado. Cuidado. Né? Ele não é bom para a sua equipe. Você não quer ter uma equipe de alta performance batendo meta todo mês? Então é isso. Como que eu posso ajudar o candidato que está nervoso ou o candidato que ele é bom, mas ele não está conseguindo ali se expressar? O que você faz? Fez uma pergunta. Vou dar uma dica para vocês de como testar a capacidade de persuasão. Uma pergunta que eu faria, tá? Você já teve que mostrar para algum superior que a sua ideia foi melhor que a dele? Como foi isso? Me conta. Baixei a cabeça, candidato, como eu avisei, eu vou anotar o que você está falando, tá? Pode ir falando, não se prenda a mim. Nessa hora, o que eu estou testando? Se ele vai ter situação, qual a ação dele, qual o resultado da história. Segundo, o que eu estou testando? Conduta passada reflete conduta futura. Terceiro, o que eu estou testando? Eu vou identificar o quê? Fracassos certos. Tem muita gente que fala e nada faz. O que eu vou ser numa entrevista? Detetive, para ver a quilometragem dele, a experiência, e eliminar a minha subjetividade. Então, falei uma pergunta para testar o quê? A capacidade de persuasão numa entrevista. Um candidato potencial vendedor para minha equipe campeã, ele tem que ter, no mínimo, capacidade de persuasão. Então, fiz a pergunta, vou repetir. Você já teve que mostrar para o seu superior ou para alguém
que a sua ideia era melhor? Como foi? Me conta. Aí a pessoa está titubeando, você ajuda. Tipo, ela começou a falar. Aí você começa, mas e aí? O que mais? Olha como eu estou ajudando a o quê? A extrair informações dele. Não entendeu? Você fala, não entendi, fulano. Você pode dar mais um exemplo? Segundo, você conseguiu ir sozinho? Presta atenção, um candidato que fala, nós conseguimos isso, nós conquistamos isso, você está contratando o quê? Vendedor. Vendedor é sozinho. Eu consegui com o treinamento de um líder que eu tinha na época. Olha a diferença. Mas quando fala tudo no plural, desconfia. Desconfia. Por quê? Porque, aí nós fomos campeões, né? E campeões e você, fez quantos gols? Não, era do banco de reserva. Não estou falando que ser do banco de reserva não é bom para uma equipe, óbvio que é, né? Porque se não tem reserva, como é que eles treinam? Tem que ter reserva bom, mas cuidado, tá? Então, como é que eu chamo isso? Perguntas e estratégias durante a entrevista, que ajuda o quê? A pessoa a falar mais. Ajuda ela o quê? A pensar. Ajuda. Lembra que na pergunta eu quero o quê? O resultado daquela atividade que ela fez? Então, eu vou ajudar. E aí? O que mais? Isso mudou o quê? Você conseguiu sozinho? Isso quer dizer o quê? Dá um sorriso, acalma ele. Mas você está anotando exatamente o que ele está falando. Está fazendo sentido para vocês? Lembra, gente? Mas eu não tenho ninguém para entrevistar, nem preciso ver seu treinamento, Cami, nem quero ver seu treinamento. Gente, um bom líder, um bom técnico, tem que saber. De vez em quando faz uma entrevista com alguém, mas minha empresa não abriu vaga. Ué, você não está prometendo vaga? Você está ali no networking? Certo, Gabriele? Certo? Vamos diminuir nosso risco. Por quê? Contratar uma pessoa nova muda os ares. Vem aquele novinho, sangue nos olhos, porque de vez em quando está aquela equipe estagnada, com mimimi, vem o novinho, vende 10 numa semana, sabe? Tira as crenças limitantes. Não dá, o céu, a vida. Mas você, como líder, não pode deixar o ambiente da sua equipe chegar assim. Não existe mimimi. Se você é um líder estratégico, você faz a sua parte, você treina, você diagnostica, você dá feedback honesto, sincero, você pede feedback. Não. Pedir feedback para mim, hoje, porque é muito difícil. Se você quer tirar o melhor de cada um, eu pediria. Tipo, Gabriele, eu como sua líder, me diz o que eu posso melhorar para você? Vai doer. De vez em quando você vai doer, mas não se defenda. Não se defenda. Não se justifique. Muito obrigada. Eu vou refletir e vou tentar, assim, melhorar para você. Tá? Gente, vem comigo para o Desafio Líder Comercial. Se inscreve, o link está na bio. Começa segunda-feira. Já são mais de 3.500 líderes inscritos. Para quê? Conhecimento é poder. A gente vai estar junto, se reciclando, trocando experiência. Eu vou ajudar você de mão dada a dar os primeiros passos para ter uma equipe de alta performance batendo meta todo mês. Eu errei muito, eu sofri muito, eu tive burnout. Por isso, meu propósito é o quê? É ajudar vocês. Vem comigo. Não precisa liderar um desafio, mas eu tenho o caminho mais fácil, que é o quê? É o método Minha Liderança, um método que eu criei. Um método que eu criei. São 4 pilares. Você faz um acordo, um deal com o seu liderado. E aí, o propósito, lembra? Segundo, você desenvolve, você treina, você pega na mão, você acompanha. Depois, você diagnostica através da taxa de conversão. Mas meu liderado não imputa os dados fidedignos, porque você, a culpa é sua. Sempre é sobre você, porque você não vendeu o benefício da importância dele botar os dados. E, por último, você o quê? Direciona. Alavanca vendas através de campanhas bem feitas, através de reconhecimento. E aí tem muita ideia. Ótimo. Amanhã, última live de aquecimento. Quem não se inscreveu no Desafio Líder Comercial, se inscreve. E quem se inscrever e não tiver, né,
vendo a aula segunda-feira, é um link que eu vou liberar 8 horas. Você pode ver 8, 9, 10, 11, meia, qualquer hora. A quarta-feira eu vou liberar a segunda. Ah, mas eu só vou ver a segunda. Ué, numa série de Netflix, você vê o 5º episódio sem ver o primeiro? Eu não vejo. Então, se você se inscreveu no desafio, nada de não comparar. Ah, não vi. E não viu, gente. Se inscreveu porque quis. Então, vamos mudar. Porque, assim, prova de resultado de líder que está voando, isso eu tenho muito. Fechou? Link. Clica. Vamos junto, porque quando a maré está alta, todos os barcos estão juntos. E eu estou com você de mão dada para ter uma equipe de alta performance, batendo meta todo mês. Amanhã, de novo, amanhã o horário vai ser o quê? 7h30. 7h30, eu espero vocês aqui. Boa noite. Pensa sobre isso. Você é responsável por aquele que você contrata. O Pequeno Príncipe, você é responsável por tudo aquilo que você cativa. Beijo, obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem aqui comigo e parabéns pelo espírito de aprendiz, de estar sempre se reciclando para ser melhor como líder, para ser melhor entendendo pessoas e para ser melhor para tirar o melhor de cada um, para ter uma equipe engajada com você e um time de alta performance batendo meta todo mês. Beijo! Clica no link da bio, ali, abaixo da minha foto, e vem comigo. Transformar sua liderança em um legado para a sua vida e para a sua equipe. Porque você, sim, é capaz de impactar cada liderado seu. E ele trabalhando feliz, o que vai acontecer? Ele vai para casa feliz. Ele indo para casa feliz, ele vai estar bem com a família. Ele estando bem com a família, ele já está no dia seguinte. Que bom, vou estar lá. Vou estar lá com o Michel, vou estar lá com a Anne, vou estar lá com o Rodrigo, amanhã meu líder, que eu tanto gosto, ele vai me ajudar. E além disso, gatilho da reciprocidade, ele faz tudo por mim, ele me treina, ele acredita em mim, ele não me bota lá para baixo. Então eu também vou fazer tudo por ele. Beijo, tamo junto, conta comigo. Se quem tiver dúvida, inbox e até amanhã.